Olá! No audiobook de hoje iremos ler o conto O Computador do escritor Cristiano Penido. Este conto faz parte do livro Histórias de Anjos 1 e pode ser adquirido no site da Amazon. O link para o livro está na descrição deste vídeo. Lembramos que todos os fins de semana, por tempo limitado, o autor disponibilizará uma versão e-book de um dos 7 livros dessa coleção para ser baixado gratuitamente no site da Amazon. Boa leitura! O Computador. Baseado em uma frase de Ariano Suassuna sobre os macacos e o homem. Após ter rodado de bicicleta pelo bairro, Alberto parou em um pequeno parque cheio de árvores para contemplar a exuberante natureza que o rodeava. Ele deixou a bike na grama e sentou-se sobre uma pedra grande que ali estava. O menino reclinou o corpo com a intenção de olhar o céu azul que se agigantava acima a ele. Ao fazê-lo, ele deitou-se sobre algo que lhe machucou as costas. Imediatamente ele sentiu dor e se levantou. Ao olhar o que o estava incomodando, teve uma surpresa. Era um objeto ovalado com uma leve depressão ao centro e tinha pouco mais 10 milímetros de tamanho. Ele o pegou admirado e se maravilhou com a sua sofisticação. Uau! Um computador! Disse o menino. Quem teria deixado ele ali, largado de qualquer jeito? Pensou o garoto. Alberto guardou com cuidado em sua mochila e voltou para casa apressado e ansioso em tentar fazê-lo funcionar. Ao chegar, ele foi direto para o quarto, pôs o estranho equipamento sobre a mesa, acendeu a luminária, pegou uma lupa e começou a examiná-lo cuidadosamente. Não havia parafusos ou algum sinal que denunciasse como ele poderia remover a capa externa do equipamento. Ele era totalmente blindado e a única forma de acessar o seu interior seria danificando-o. Isso estava fora de cogitação. Frustrado, Alberto guardou cuidadosamente em uma caixinha de fósforos recheada com algodão e voltou a pô-lo dentro da mochila. Ele queria ter certeza que nada o estragaria. No dia seguinte, ele iria mostrá-lo a seu professor. Quem sabe ele poderia lhe dar alguma ideia de como fazer aquele computador funcionar. A semana passou e Alberto se esqueceu completamente do equipamento que havia achado no parque. Para piorar, entre idas e vindas de bicicleta para a escola, ele pegou chuva e se molhou todo, inclusive sua mochila, ensopando completamente a caixinha de fósforos e o equipamento que nela estava. Uma semana depois, deitado em sua cama, Alberto se lembrou do computador que havia achado e de um salto, correu em direção à mochila, preocupado em saber se o equipamento tinha sido danificado com a chuva que pegara. Ao abrir o zíper da mochila, o menino percebeu que a caixa de fósforo que o protegia estava úmida. Um frio gelou sua espinha. Estraguei o computador, pensou ele. Cuidadosamente ele pôs a caixinha sobre a mesa do seu quarto, acendeu a luminária, pegou novamente a lupa e abriu vagarosamente a gavetinha da caixa de fósforos. Alberto teve uma surpresa. O computador estava ligado. A umidade que tinha molhado o algodão provocou o início do funcionamento de algum programa e agora, ele estava com a capa de proteção externa aberta e algo dentro dele estava saindo. Pareciam 2 coletores solares. Alberto ficou ali aguardando que o equipamento continuasse a rodar o programa, entretanto, para sua decepção, nada aconteceu. O menino então deixou a tampa da caixinha de fósforos sobre a mesa e foi almoçar. Mais uma vez ele se esqueceu do aparelho e passou o dia a se ocupar com os inúmeros afazeres que tinha. Na manhã do outro dia, quando procurava um lápis para fazer suas tarefas de escola, o menino se dirigiu à sua mesa de quarto e novamente teve uma surpresa ao ver o computador que havia achado. As 2 placas solares que saíam de dentro da máquina estavam maiores e bem posicionadas, procurando se alimentar da luz que havia no seu quarto. Alberto pôs então o computador próximo da janela, garantindo que recebesse mais sol e molhou um pouco mais o algodão da caixa. Ele sabia que de alguma maneira, aquela umidade estava ajudando a fazer com que o computador funcionasse. O aparelho continuou a rodar e agora outras placas solares foram surgindo do nada, pensava ele. O equipamento era muito sofisticado. Usando a energia do sol e o algodão úmido, o sistema era capaz de captar os diversos gases existentes no ar, processá-los e os transformar em novas peças para aquela máquina. Como isso era possível? Perguntava Alberto curioso. À medida que o equipamento crescia,
Uma rede de cabos em sua base também aumentava. Esses cabos iam pouco a pouco se entrelaçando ao algodão, o que levava a crer que eles procuravam absorver a sua água e a dar estabilidade mecânica às placas coletoras de luz. Para garantir que o computador continuasse a aumentar de tamanho, Alberto colocou mais e mais algodão na sua base e assegurou que esse estivesse sempre úmido. A ideia estava dando certo. O equipamento continuava a crescer de tamanho e novas placas iam aparecendo. Após cerca de 3 meses, já com mais de 40 centímetros de altura, algo diferente aconteceu ao equipamento. Um acessório novo surgiu. Ele parecia um tubo com as extremidades pontiformes. Esse artefato aumentava de tamanho e com ele, muitos outros também. Ao final do 4º mês, os tubos começaram a mudar de cor e poucos dias depois, caíram no chão. Para surpresa de Alberto, dentro do tubo estavam vários outros computadores. Alberto ficou maravilhado. O computador não somente funcionava sozinho e usava o ar para construir suas peças, como era capaz de se autorreplicar. Que tecnologia sofisticada ele possuía! O cara que havia feito aquilo tinha que ser muito inteligente. Isso não poderia ser feito por mãos humanas, pensou o menino. Quem teria feito tão sofisticada máquina? Sua mãe entrou no quarto no exato momento em que ele estava pegando os pequenos computadores que acabaram de ser produzidos. Ela então disse: "Estou vendo que o teu pé de feijão finalmente está dando os frutos, meu bem." "Pé de feijão?" exclamou o menino assustado. "Sim, meu amor. Essa plantinha que você vem cultivando dentro do teu quarto há 4 meses é um pé de feijão." O menino olhou para sua mãe e em seguida para as sementes de feijão que estavam em suas mãos e disse: "Esses computadores aqui são sementes de feijão." Sua mãe sorriu. "Isso não são computadores, meu bem. São apenas sementes de feijão." "Como assim apenas sementes de feijão, mamãe? Eu não conheço nenhuma máquina no mundo feita pelo homem que seja capaz de fazer o que elas fazem. Elas produzem suas próprias peças e podem se autorreplicar. Há muita tecnologia aqui dentro." "Eu sei, meu anjo. Essas pequenas maquininhas se chamam sementes. Elas vêm fazendo isso tudo que você acabou de dizer há milhões de anos, todas sozinhas e sem precisar que ninguém tenha que ajudá-las. Assim são as plantas, assim são os animais, assim são todos os seres vivos. Cada um desses computadores, como você os chama, foram criados por um programador muito inteligente chamado Deus. Infelizmente, muitos homens conseguem ver inteligência em um monte de peças de metal, mas um equipamento muito mais sofisticado como são as plantas e os animais, eles dizem que são apenas obra do acaso." "Obra do acaso, mamãe? Quem são essas pessoas que não conseguem ver a genialidade desse programador?" "São pessoas que não acreditam em Deus, meu filho." "Como não acreditar? Se essas sementes existem há milhões de anos, mamãe, só uma mente inteligente seria capaz de produzi-las." "Para essas pessoas, meu amor, o acaso foi o responsável por criar tudo isso que nos cerca." "Mamãe, é preciso mais fé para acreditar que esse acaso seja capaz de fazer tudo isso que crer que Deus existe e foi o responsável pela criação de tudo que nos cerca." Sua mãe sorriu diante da resposta simples e verdadeira de seu filho, se agachou de modo a ficar na mesma altura dele e então disse: "Me dá um abraço gostoso." Alberto, com seus 7 anos, correu e abraçou carinhosamente a sua mãe. Do alto dos céus, Deus viu tudo e disse a um dos seus anjos: "Uma criança pode ver o óbvio, mas infelizmente, muitos adultos, não." Ajude a divulgar o canal. Encaminhe este vídeo para alguém que você ama e dê um like. Obrigado.